Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou gravar uma segunda parte daquele vídeo anterior que eu citei da força que existe e vou relatar e vou dar nome a algumas coisas para vocês verem como tudo que eu tenho relatado nos vídeos da Patrícia, todas elas têm fundamento e são como provar. A federação, ela iniciou em Guaíba, né, na Coab de Guaíba, na Coab Santa Rita. Ali nós começamos um movimento e quem financiou esse movimento, que nós vimos uma série de falcatruas, houve um vendaval muito grande, destelhou, e nós achamos uma série de documentos que a empresa deixou com alterações em valores que dava para construir 3 Coab, tá? E nós ali, um grupo de pessoas se uniu e com o nosso próprio dinheiro financiamos. Tinha associação, montamos a associação e financiamos, né? Ali veio os advogados assessores de políticos, né, da época, né? Não vou citar o nome, né? E fomos, né? E ali foi criando o movimento. A minha diretoria toda, o único que nunca teve religião era eu, né? A minha assessoria toda eram tudo católico, né? E a namorada que eu tinha, eu era uma parte de cada galeria 15 de novembro, né? E ela era da parte da frente e ela era da parte dos fundos, a namorada que eu tinha. Ela era espírita, a família toda era espírita, né? E um fato interessante que ela surgiu da noite pro dia no prédio, né? Outro fato bem interessante. Veja como a coisa sempre tem um toque e eles não deixam que as pessoas saibam da verdade, tá? E, e aquilo foi crescendo. Foi crescendo, e aí nós fomos ao Rio, tivemos várias urgências, e fechamos o BNH, passamos para a Caixa Econômica Federal, criamos um procedimento de construir só 100 casa, né, que não poderia construir mais do que 100 casa, né? Até há pouco tempo foi feito assim, agora voltou novamente tudo aquilo de novo, né? A bancarrota, né? E provavelmente deve ter coisa também que não está bem clara, mas também não me interessa mais, nem quero saber mais, tá? Mas, e a federação, ela foi elaborada, mas ela foi criada numa audiência que tivemos no Palácio Piratini, com um governador pessoa muito boa, uma pessoa que foi assim, ó, foi esplêndida. E naquele tempo existia uma harmonia, né? Uma harmonia incrível, né? Em todos os sentidos, né? A coisa era harmônica, a coisa funcionava, era uma engrenagem que funcionava. Veja bem o que eu estou relatando. Não existia ganância, existia a safadeza, né? Mas não existia tanta ganância como tem hoje em dia, né? E a coisa funcionava, e funcionava bem. E naquele dia que nós tivemos a audiência, né, porque estava havendo uma série de invasões dentro do Brasil e dentro do Rio Grande do Sul todo, né, nas Coabs, né, que estavam de sacanagem, foi uma maracatoa grande, né? Os empreiteiros faturaram o dinheiro até não querer mais, né? Tanto é que eles pegavam o dinheiro do BNH, né, como pego do BNDR hoje, como eles faziam a mesma coisa que estão fazendo hoje no BNDR, né, eles faziam com o BNH. Pegava dinheiro que era para construção de casa popular, né, e construíam casas na Vieira Soto, né, no Rio de Janeiro, mansões, isso, aquilo, com dinheiro do povo, como fazem hoje com o BDR, né, que é um banco que é descontado da contribuição de cada um, né, que exerce, que é trabalhador no Brasil, é descontado uma porcentagem, e isso vai para um fundo, que é para esse fundo do Caixa Preta, né?
que é o Triângulo da Bermuda, no Rio de Janeiro. Chega lá no Rio de Janeiro e pergunta onde é que fica o Triângulo da Bermuda, né? Que eles vão dizer para vocês direitinho onde é que é o Triângulo da Bermuda, tá? Ainda tem um arco que passa, um arco muito antigo, tá? Então, esse outro banco também é outro que eles pegam o dinheiro do povo e manda para tudo que é parte do mundo, né? E o povo não tem o que comer, não tem nem moradia e não tem nada, né? E cada mandante faz obras faraônicas, né, para ajudar as empresas brasileiras, né, entre aspas, né, mas ele vai com dinheiro do povo daqui e o povo não tem aonde ir num hospital, tá? Então veja bem as coisas e observe bem o fato, porque isso não é brincadeira, é algo muito sério e é muito verdadeiro. E o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no planeta foi essas brigas e essas alteraram todo um sistema que existia, tá? Existia um sistema, tá? Veja bem, aí foi indo, nós criamos a federação dentro do palácio, ela foi criada dentro do palácio, não houve intervenção nenhuma de político, foi criada por nós mesmos, tá? E já houve até uma disputa na época, era para mim ser indicado, né? Porque fui eu que elaborei todo o trabalho, né? Mas tinha um colega nosso aqui de Gravataí, onde eu moro, que depois ele se tornou vereador por 3 gestões, né? Que a ganância dele, ele era estudante de engenharia, não tinha se formado em engenharia, a ganância dele era ser o presidente, né? E vivia com guarda-costa, né? Então, veja bem as coisas que eu estou dizendo, e isso eu tenho tudo documentos para provar. Uma parte, Gravataí deu sumiço, né? Eu tinha uma chácara, né? E eles inventaram um pretexto aí, não é? E sumiram, queimaram, destruíram, fizeram assim, ó, coisas absurdas, para pagar mesmo, né? E quando eu fechei, eu tinha combinado, era 6 horas, né? Naquele dia da sexta-feira, por isso que eu estou relatando isso para vocês. Quando eu fechei, e eu fui tomar um café, que eu sempre tomava café com um grupo, né? Da diretoria, né? Desculpa. E aí, nessa sexta-feira, que eu já tinha encerrado a federação, não é? E já tinha cumprido com todos os plásticos, todos os trâmites. Aí houve esses 3 relâmpagos. Um terceiro relâmpago, esse rapaz que era católico, que virou crente, que os crentes recém estavam iniciando, né? E ele era da Brigada Militar, né? Da reserva da Brigada Militar, né? E ele era um sargento e ele trabalhava comigo, né? Ele que batia tudo, era um exímio, né? Numa máquina de escrever, né? Era um cara sensacional. E nós estávamos lá e aconteceu o fato. E eu nunca me esqueço das palavras que foram ditas por ele, né? Eu tinha marcado com uma namorada minha, né, que foi essa que era espírita, para ela me esperar, que eu ia ficar em Porto Alegre. Eu não ia vir para casa da minha mãe, em Gravataí, né? Eu ia ficar em Porto Alegre. E ela foi me esperar na lancha do Cisne, que tem até hoje lá no porto, né? Só que hoje ela não sai ali no C5, antes saía no C5, agora ela sai lá onde é o gasômetro, né? E ela estava me esperando lá, me aguardando lá, né? E aí estava meio chuviscando, deu esses relâmpagos e eu estava tomando um cafezinho, né? Tinha pedido meu café, recém tinha me entregado meu café, porque eu sempre tomava um pingadinho, né? Um cafezinho. E ele começou do nada, mas tu Gomes, tu vai fechar mesmo a federação? Eu digo, vou. Mas tu não vai voltar atrás? Eu digo, não. Ele disse assim, eu vou te fazer a última vez a pergunta. 2 vezes, a terceira vez. Aí eu achei aquilo estranho, a atitude dele, porque ele nunca foi tomar uma atitude assim. Tu vai mesmo fechar a federação mesmo? Tu não vai querer assumir mais poder nenhum? Eu digo, não, porque a federação foi criada com um objetivo, ela fez o objetivo e não vai virar mais um palco de político e de vigarista. E eu vou fechar, porque eu acho que ela exerceu a função dela, tá? E eu fiquei sozinho, abandonado, né? Porque os católicos todos da diretoria saíram,
não é? Se ficaram só com o nome, e era eu que tinha que financiar os banquetes sempre, né? Com o meu dinheiro que eu trabalhava, que eu fazia projeto de loteamento, não é? E era eu que bancava, era eu que sustentava todos os banquetes e todas as viagens era eu que bancava, né? E para depois ter todo mundo ter casa de graça. Hoje eu não tenho a minha, né? Então, fatos interessantes esse, vocês observem as coisas que eu estou dizendo, porque eu tenho como provar o que eu estou falando, tá? E ele disse assim, então tá, já que tu queres assim, eu vou fazer que tudo que tu fale pro resto da tua vida, todo mundo dê risada e não acredite. Eu digo, ah, tu tá brincando comigo, cara, tu não tem poder pra nada. Tu apenas é um bom datilógrafo, tu não tem poder pra fazer uma coisa dessa. Ele disse assim, tu vai ver. Já que tu não quer, tu vai ver. E aí se sucedeu o terceiro relâmpago. E a chuva também, automaticamente quando sucedeu o terceiro relâmpago, a chuva, ela parou. Ela não choveu mais. Isso tudo fatos que ficaram gravados na minha mente. Tá. E a partir de amanhã tu vai ver que ninguém vai te conhecer e ninguém vai estar mais presente contigo. Não, eu no outro dia, eu ia ir para lá, não fui, porque eu fiquei um pouco chocado com aquela atitude, que depois do relâmpago, não é? Ele voltou a si, eu vi que ele voltou a si, não é? E eu perguntei para ele, pô, te lembra as coisas, as barbáries que tu falasse para mim agora? Ele disse assim, não me recordo de nada, não falei nada, eu estava esperando o café, eu fiquei quieto, não falei nada. Ali eu comecei a ver que existia algo a mais, que eu até então tinha dúvida das coisas que acontecia, mas não tinha certeza. Naquele momento eu comecei a obter certeza. Aí eu peguei o ônibus, vim para casa da minha mãe, nem fui me encontrar com a namorada que eu tinha. No outro dia eu voltei para pegar minhas coisas, né? Que eu não tinha mais atividade nenhuma, tinha encerrado. Já tinha se passado 6 meses, eram 4 anos, já tinha se passado 6 meses do meu mandato e eu fechei a federação. Tá? Legalmente, fechei tudo, já dei baixa em tudo direitinho. Não deixei para não servir palco de político, ou de criação de político, ou de vigarice. Tá? E interessante que a minha namorada sumiu. Não tinha mais escritório, não tinha mais nada. E eu nunca mais vi ela. Vim encontrar ela depois, uns 6 meses, a um ano depois que eu estava em Gravataí. Né? E vim encontrar ela, eu fui em Porto Alegre fazer uma coisa, encontrei ela e conversei com ela. E aí ela me disse, eu não tinha mais nada, aquele outro contigo, né? Também não perguntei nada, não falei nada, porque eu vi que o que ele tinha falado se realizou. E aí que eu vi que existia uma força bem maior e que não era força que ninguém fala e que ninguém diz. E ela existe e ela vive até hoje. Mas naquela época eu não tinha uma noção. Aí eu vim para casa, a coisa se passou, não é? E também não fiquei com ressentimento de ninguém. Eu tinha cumprido com a minha meta, com a minha missão, e fiquei calado, não é? Não falei nunca, só contei tudo para Patrícia. Patrícia, eu contei assim, ó, coisas que eu não falaria para vocês aqui que aconteceram. Não é? E depois eu abri uma empresa novamente, depois de 10 anos, há 8 anos, quando meu filho nasceu, eu abri uma empresa, a mesma que eu tinha assessorado, o senhor me vendeu. Interessante que a empresa ficou 40 anos em ativa, quando caiu na minha mão, ela não andou mais. Bem interessante, né? E por isso que eu cito e dou nomes que eu cito aí, provo, porque eu passei 38 anos realmente estudando, realmente vendo
E como eu já tinha estudado na época em Porto Alegre, né, que eu vou gravar um vídeo, vou mostrar para vocês, o Gonçalves Dias, né, e, e eu tirei Química lá, que naquela época se dava Química e Administração de Empresa, né, para depois fazer mais 4 anos e depois entrar na faculdade, né. E eu tirei Química, os 3 anos, né, eu tirei Química lá, né, que depois separaram os colégios. O Gonçalves Dias ficou embaixo, eram 2 colégios, né? Ele era composto. Tu saía dali e ia para a faculdade, tá? Ou se não quisesse estudar mais, não estudava mais também, tá? E era uma das melhores escolas da vila de IAPI, tá? E quando a falecida Carmen morreu, que era a diretora, que morava no IAPI também, assumiu uma outra diretora e logo em seguida eles separaram os colégios. Aí um foi lá para cima, que estava construindo lá em cima do IAPI, não é perto do cemitério, não é? Ele fica um pouquinho abaixo do SUS ali, não é? Aquela construção do SUS. Então foi aí. E a minha infância foi toda no IAPI, me criei no IAPI, né? E então as coisas são fáceis. Por isso que eu digo para vocês, tudo que eu estou falando, tudo tem fundamento. Não é artificial, não é nada. Eu ainda tenho como provar muitas coisas, tem muito recortes que ficou, né? Os projetos, tudo, os trabalhos, tudo, eles deram um jeitinho de sumir, queimar e desaparecer. Então, o que eu estou falando, que existe uma força, e essa força é uma força que não é legal, tá? E tem muita gente que tira proveito dela, e muita gente que sabe o que ela é, tá? E ela induz o povo. Tanto é que o povo, vocês observem, o povo fica cego quando vê esses líderes e isso e aquilo, o povo fica cego. Eles são capazes de atropelar um ao outro, então há uma energia que é usada e essa energia não é uma energia do bem. Pode ter certeza. Observe o que aconteceu há 120 dias, há 100 dias atrás, não 120 dias, perdão, há 100 dias atrás que deixou o governo anterior, e observe tudo que se passou no governo anterior. E vocês vão ver o que eu estou falando, tá? E observe o que está iniciando agora. E vocês também vão ver o que eu estou falando, tá? Essa força, ela está atuante, ela está presente, ela está em tudo que é lugar que exerce o poder, e o povo simplesmente é um marionete em todos os campos. Não tem campo nenhum que o povo não seja marionete, tá? O povo é a maior vítima dessa situação, porque isso é onde essa força tira essa energia, é da onde ela vive, é da onde ela progride, e não tem nada de diabo. É uma força que está no planeta e ela é muito antiga, tá? Assim como os cientistas diziam que não tinha gigante. O último morreu na guerra do Japão, serviu o Japão, não é? Então veja bem, eu estou dizendo isso para vocês verem que tem muita coisa oculta, muita mentira que não chega ao povo. E eu posso dizer isso porque eu busquei a verdade, tá? E eu sei o que eu estou dizendo para vocês. Então isso é apenas para abrir os olhos. Eu acho que está na hora das pessoas sair da mentira e começar a pisar, porque o desequilíbrio está muito grande. Na época que eu estava na federação existia uma harmonia. Em todos os campos existia uma harmonia. Hoje ela não existe mais, né? Se passou todos esses anos que eu falei para vocês e não tem mais harmonia. Obrigado, pessoal, fico muito grato por vocês estar presentes, mesmo sendo 5, 6 ou 8, mas pelo menos 5, 6 ou 8, acredite ou não acredite, pode ser que vão ficar com alguma dúvida e um pouquinho mais atento. Obrigado, pessoal, até o próximo.